verso 22 e o verso 23. É Lamentações, meu irmão. É Lamentações de Jeremias. Isso, muito obrigado. Naquela versão ali bíblica diz assim, Nova Versão Internacional. Tem como mudar para outra versão aí, irmão? Isso. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Verso 23, por favor. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu vou ler em outra versão aqui, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Tá, irmãos? Amados, eu começo o estudo dessa escola bíblica nesta manhã com este texto bíblico, porque eu fiz uma comparação com o tempo, a época vivida pelo profeta Jeremias e o seu sentimento como servo de Deus, como participante do povo de Deus, tá? Em relação a um conjunto de regras, doutrinas, preceitos, mandamentos, modo de ser, modo de viver do povo de Deus. E lá em Lamentações, a gente chama o profeta Jeremias de profeta chorão, né, porque ele se emociona muito, ele tem esse quebrantamento de ver o estado que o povo de Deus havia chegado em relação a vários ensinos da palavra de Deus, né? E ele diz aqui, reconhecendo, né, sendo instruído pelo Espírito Santo, sobre as misericórdias do Senhor, né? E realmente nós podemos dizer, no nosso tempo atual, que realmente nós estamos debaixo dessa misericórdia, tá? O que isto tem a ver com a nossa lição bíblica, né, desta série de lição bíblica? O que isto tem a ver? Tem a ver em relação ao tema sobre o sábado, abençoado e santificado pelo Criador, né? E o tema de hoje, irmãos, ele fala a respeito do quarto mandamento, tá? E aí, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Fui estudar um pouquinho a lição, e aí fui atrás de algumas séries de lições bíblicas sobre o tema. Aqui, irmãos, né? Aqui eu tenho, acredito que 5 lições bíblicas. Tá? Eu vou passar para vocês, tá? No ano de 2001, nós tivemos uma série bíblica chamada Igreja Cristã, Privilégio de Obedecer pela Graça. E aqui nós estudamos, no ano de 2001, tá? Esse tema a respeito do sábado, tá bom? Aqui está. Entendeu? O privilégio. Então, passado 4 anos, nós tivemos outra série de lição bíblica. O sábado, né? E a capa dela era até uma lição invertida e abstinência. Certo? Então, olha só, passaram-se 4 anos e um dos temas volvido para a igreja é sobre o sábado, volvido para o povo de Deus. Passados 5 anos, nós tivemos essa série de lição. O que cremos? E também estudamos o tema sobre o sábado.
alguma coisa aconteceu que passou apenas um ano, passaram-se apenas um ano para o nosso ministério. E aí surgiu essa lição, a graça e a lei. Passaram-se apenas um ano. E por último, depois voltou novamente, já 2 anos depois, surgiu essa lição. Quem somos? E novamente, estudando sobre o sábado. Então, essa última lição sobre o sábado foi em 2013. Algo aconteceu que agora, no ano de 2018, basicamente 5 anos depois, novamente, o sábado. Tá? Por que eu comecei o estudo dessa lição buscando o texto de Jeremias? Porque Deus, através do nosso ministério, aos pastores que estão na liderança do povo adventista da promessa, tiveram a percepção do Espírito Santo para que o povo de Deus, formado por mim e por você, possamos, como se diz assim, melhorar, crescer, desenvolver, nos empenhar melhor em relação ao sábado. Então, vocês não acham que é algo muito interessante para nós pensarmos? Então, pode ser que nós não tenhamos nenhuma dúvida, como eu disse aqui para a irmã, nenhuma dúvida em relação ao sábado. Mas nós precisamos extrair algo fundamental. Vamos lá pensar individualmente? Tá? Vamos pensar individualmente? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos ou consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então, eu acredito que, assim como o profeta Jeremias estava lá preocupado, entristecido, de ver a forma como muitos do povo de Israel, na época, se empenhavam, se envolviam, as condições espirituais que estavam na época, eu acredito que isso aqui é algo importante para nós avaliarmos a nossa conduta, a nossa vida como povo de Deus, a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá. Aí, irmãos, eu tive o privilégio, vamos dizer assim, eu vou esconder aqui, não vai dar para aparecer mesmo? Eu fui estudar a lição bíblica, o que pensam aqueles que não creem no sábado como nós cremos. Aí eu fui estudar a lição bíblica deles, sobre o tema. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Não é apenas defender como nós pensamos, mas nós precisamos também saber como os outros pensam. Por quê? Porque nós precisamos defender a nossa fé, precisamos argumentar, e muitas vezes nós pensamos que sabemos defender, mas não sabemos argumentar. Você já viu aquela criança que antigamente o pai dizia assim para ela, é assim e acabou. E aquela criança dizia o quê? Tá bom, não é verdade? Tá bom, pai, tá bom, mãe. E acabou ali. Hoje não, hoje as crianças, o que elas fazem? Por quê? Porque elas querem ser convencidas. Então o pai tem que ter um argumento. E hoje, se você não tiver um argumento convincente, um argumento que seja claro, entendeu? A palavra de Deus não vai se cumprir. Um dos papéis de convencer o oposto é do Espírito Santo, o papel total. Mas o meio pelo qual o Espírito Santo convence são aqueles que ensinam a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Aprender um pouquinho mais, nos empenhar um pouquinho mais, para quê? Para defender a nossa fé.
para defender a nossa fé em relação a esse dia que o Senhor santificou e abençoou, ou abençoou e santificou. E é o que nós vamos estudar hoje. Amém, irmãos? Irmão Fábio, por gentileza, irmão, peço a sua colaboração em relação ao objetivo da lição, por favor. Objetivo: mostrar ao estudante o valor do sábado como parte da graciosa lei moral de Deus, para que ele, desse modo, descanse conforme o mandamento e celebre pelo privilégio de receber. Então ali, ó, irmãos, nós temos ali, ó, o objetivo. Qual é o valor do sábado para você? Lembra que eu disse aqui que nós temos que precisar aprender um pouquinho mais? É o objetivo. Qual é o valor dele para nós? Tá? Se ele tem um valor, ó, descansar conforme o mandamento. E aí, irmão, e aí que eu descobri coisas aí que nós vamos ter que discutir dentro da lição bíblica, se realmente nós estamos descansando conforme o mandamento. E aí, qual é o final? Celebrar. Né? Como é que nós celebramos esse dia, como nós chegamos à conclusão que ele demonstra para nós esse celebrar algo extasiado, algo de alegria, algo de realização, mas isso você só vai conseguir fazer se você identificar o valor dele e saber realmente se o seu sábado está sendo conforme o mandamento de Deus. Tá bom? E aí o irmão Davi, que é o nosso superintendente, vai colaborar conosco, falando sobre o texto base, né, irmão? Quem mais, irmão? Irmão Walter. Que nem o Davi comentou, é uma coisa de grande importância, né? Porque ele sabia que o homem na correria, e durante algum tempo, alguns anos, ou séculos, o homem iria esquecer. Por isso seria semanal essa nova lembrança, nova adoração. Então, foi necessário que ele, além do seu mandamento, ele falou lembra. Ele sabia que o homem, por vários motivos, iria se distanciar. Legal. Vamos aqui passar, já dei a palavra para 3 homens, né? Vamos ver aqui as mulheres, né? Entendeu? A irmã Darli, a irmã Neuma. Calma aí, irmã, não acelera não. Segura aí. Nós ainda estamos no texto base ainda, irmã. Calma aí, depois a senhora lê. Irmã Diaconisa Darli. Pelo texto base, né, que nós possamos aprender. Então, né, que com certeza tem coisas que a gente não deveria fazer no sábado e a gente acaba fazendo. Então, nós vamos aprender que coisas são essas hoje. Bom, se nós vamos estudar sobre o dia do descanso, irmã Neuma. Faço muita coisa errada no sábado. Faço bolo, faço comida. Eu pago conta, eu compro. Eu faço um monte de coisa errada, ainda não aprendi. Ainda não aprendeu, né? Vamos ver se essas coisas aí estão dentro daquilo que o Senhor pede para o seu povo. Nós vamos identificar se elas estão erradas conforme a Bíblia ou se elas estão erradas segundo a ótica do homem. Está entendendo, irmão? Tá. Eu trabalho, né? Eu chego às 5 horas. Às 5 horas eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão hoje quem tem que comer o que lá. Então vamos lá, irmã. Diaconisa Emília, passar a lição bíblica para as vozes femininas, né? Minha ferramenta aqui não está me ajudando, não, irmão.
Irmão, vou voltar para os homens, né? Irmão Fábio, gostaria de comentar algo ou quer deixar mais para o decorrer da lição? Então vamos lá. Vai lá, irmã Socorro, a introdução. Lê aqui, fala aqui. Deixa eu ler aqui. Certo escritor cristão solicitou a seus leitores que discorressem sobre o próprio descanso. Entre as várias respostas, uma leitora escreveu: Não descanso. Não descanso, sempre preciso estar fazendo pelo menos duas coisas ao mesmo tempo. A afirmação já não nos surpreende mais. Ela reflete bem a nossa geração, ansiosa, atarefada, avida pelo sucesso, pelo conforto que o trabalho pode proporcionar. Conhecendo muito bem o coração humano, Deus inicia o 4º mandamento como uma lembrança. Lembra-te. Esse preceito existe desde a criação, mas foi colocado entre os 10 mandamentos da lei moral, para evidenciar sua importância e a sua necessidade. Dessa forma, o repouso do dia do sábado, do Senhor, não pode ser entendido como um ponto facultativo, mas como um dever para todos os homens. Portanto, nesse estudo, vamos compreender melhor as nuances do 4º mandamento da lei do Senhor. A introdução tem alguma coisa em comum com você? Tem? O que ela tem em comum com você, que você identificou? Ansiedade. Por quê? Sempre quero estar fazendo alguma coisa. Tem alguma coisa com você, Diaconisa? Sim, com certeza. Não, a gente vive numa geração acelerada, né? As coisas são para ontem. Então, a gente aprende mesmo essa vida agitada, acelerada. E eu sou assim, se eu sento, me dá um sono, eu não fico sentada. Eu não consigo fazer. Tem gente que, liga a televisão, assiste um filme. Eu não consigo. Se eu ficar um pouquinho sentada, já cai no sono. Porque eu acho que é tanta agitação que quando eu paro aí, me dá aquele sono. Então nós vamos lá então, irmãos, já que tem algo em comum conosco, né? O Senhor foi dado, Deus deu um dia justamente para desacelerar, né? E desacelerar muda-se todo um sistema, no nosso caso, o nosso corpo físico, né? E nós acabamos estranhando. Mas nós vamos agora partir aqui então para o tema específico, né? O 4º mandamento, para entender. Acampado ao pé do Sinai, o povo recém-liberto encontrou-se com o seu Senhor. A cena impressionava: trovões, relâmpagos, nuvem escura e um som de trombeta. Enquanto o monte tremia e fumegava, Israel estremecia diante da santidade daquele que falava. Todo o espetáculo introduzia a aliança do Senhor com seu povo. Os 10 mandamentos e o sábado é parte deste pacto. Né? Então nós vamos estudar aqui o tópico 1, um dia para santificar. Tópico 2, uma norma para observar. 3, um motivo para descansar. E 2 razões para santificar. Na parte 2 nós vamos ver, pode acelerar a parte 2, para praticar, né? Descanse no sábado, pois esse é um dos mandamentos do Senhor, e aí nós vamos ver a realidade do descanso, e depois celebre no sábado, pois é uma dádiva de Deus. Pode passar, irmão? E aí nós vamos para as perguntas. E comumente, aí o que eu quero pedir aos irmãos? Entendeu? Eu quero pedir aos irmãos que nós não vamos ler a proposta de Êxodo, nem de Deuteronômio. Porque a proposta aqui está no tópico 1, né? Que diz assim: o que indica o uso dos verbos lembrar e guardar, utilizados na apresentação do 4º mandamento.
E aí eu gostaria que o irmão Fábio lesse para nós o primeiro parágrafo e o irmão Jacó o terceiro e último parágrafo do tópico 1. Tá? Então nós vamos ver, nós vamos destacar, né? E aí nós vamos lembrar aqui, ó, o que indica o uso dos verbos lembrar e guardar, utilizados na apresentação do quarto mandamento. Então, vou pedir ao irmão Fábio ler o primeiro parágrafo do tópico 1, e o irmão Jacó depois o terceiro também do tópico 1. Por favor. Diferentemente da maioria dos mandamentos do decálogo convocado em Êxodo 20, o quarto mandamento não inicia com imperativo negativo, não, mas é apresentado de forma positiva como lembra-te. A expressão sugere que os israelitas já conheciam o preceito e não deveriam esquecer-se dele. A história como Deus lhe mandava o maná é uma evidência disso. Êxodo 16, 22. Então, irmão Fábio, rapidamente, comente para nós aí sobre esse verbo lembrar, irmão, por favor. Bom, lembrar é basicamente, realmente, quando você observa o decálogo, todos os mandamentos, com exceção do quinto e do quarto, todos eles têm o imperativo do não. Não faça, não faça, não faça. Diferente do que é apresentado nas nossas leis, né, que fala que você pode fazer isso, se você fizer, tem uma consequência. Deus não, já imputa já o não faça porque é um pecado. Transgride a minha vontade soberana. No quarto mandamento é interessante porque a forma como ele se apresenta, ele lembra-te, assim, lembra-te. Remete aquilo que os israelitas eles já vivenciaram, porque se você observar, eles eram muito fiéis à história da criação, como o Senhor já havia criado. Então eles observaram aquilo como um exemplo, só que o homem era tendencioso realmente a esquecer. Isso a gente vai ver toda a história de Êxodo, Levítico, Números, todo momento o povo de Deus ele sempre está tropicando nesse mandamento. Ou ele quer fazer de alguma forma, ou ele quer trabalhar. E a gente vai ver uma coisa muito legal na lição, porque a gente confunde o sábado com ociosidade. A gente não pode ser ocioso no sábado, mas lembrar ele de uma forma positiva de como devemos guardar o Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Fábio. Irmão Jacó, por gentileza, irmão, dê sua contribuição conosco. Só um momento, irmã. Eu vou deixar o irmão completar ali com o seu comentário, e aí eu já te passo, tá? Completando a visão do lembra-te, né? O andar tem esse aspecto que implica realmente uma reverência. Se nós formos analisar esses dois aspectos, eles se completam. Conforme Gênesis 26:5, nós vamos ver que o povo de Israel veio de cativeiro egípcio, ele se esqueceu dos mandamentos. Por isso que pedia para eles não lembrar. E logo, por sua vez, para não errarem da mesma forma, foi pedir para que eles guardassem no seu coração. Existem alguns textos da Bíblia que dizia para estar cauterizado no seu coração. A gente fala cauterizar é que esteja cravado, queimado, e de forma nenhuma essa marca possa sair do seu peito. Né? Então significa esse tipo de reverência. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que está relacionando esse mandamento com uma lei moral. Okay? Isso foi bem dito aqui, tanto na introdução quanto no primeiro tom. E quando nós acreditamos que nesse aspecto ele está numa lei moral, logo nós entendemos a importância de guardar esse mandamento. Porque a lei moral ela foi escrita por Deus, não foi como uma cerimonial escrita por Moisés. Se nós falamos que o quarto mandamento é uma lei moral, nós vamos saber que ela é eterna com Deus. Outra coisa, jogando para o Novo Testamento, por que nós vamos guardar o quarto mandamento, como está escrito aqui na peça? Porque Cristo ainda desceu na cruz, conforme Isaías capítulo 42, versículo 21. Então nós entendemos a real importância e a reverência desse mandamento. Por isso a importância de o guardar com muito cuidado. Não apenas com um trejeito ou com um ritual no qual era feito no 613, mas como uma lei explícita, relevância e que denota o caráter de Deus. Obrigado, cara.
Diga aí, irmã. Ou não, é que como eles estavam falando sobre lembrar e guardar, são duas coisas assim distintas, né? Lembrar. Lembrar está relacionado ao quê? Ao nosso intelecto, né? Nossa mente. Nós guardamos nossa mente, né? As coisas importantes para nós, né? Então aqui diz que para nós não esquecer, mas para nós lembrarmos relacionado à mente. E guardar. Porque guardar está relacionado aqui a sentimento, né? Porque fala guardar. Quando você guarda alguma coisa, é porque a coisa é preciosa, né? Você não vai deixar isso assim, jogado, né? Então você guarda. Se você tem uma coisa boa, você pede, você guarda no coração, né? Então está relacionado ao sentimento. A gente tem esse sentimento com a coisa, né? Não é só para a gente saber. Não é só para a gente saber que tem que guardar o sábado, mas nós tenhamos esse sentimento com o sábado de amar, né? Amar uma vez o Senhor e guardar ele com o Senhor. Então nós vamos fazer aqui uma rápida passagem pela Bíblia. Tá? Então eu vou pedir, irmã Diaconisa Emília, abra sua Bíblia em Gênesis 2,15. Irmão Diácono Nilson, sua Bíblia em Gênesis 4, verso 3. Tá? Irmão Abraão, Gênesis 5, verso 24. Irmão Walter, Gênesis 6, verso 9. Irmão Davi, Gênesis 8, verso 20. E irmã Socorro, irmã Delma, melhor, Gênesis 26, 5. Eu quero trazer esse aspecto de memória e a prática. Entendeu? Porque ali o irmão falou de lembrar. E o irmão Jacó falou de guardar. E a irmã Diaconisa falou a respeito de sentimento. Então vamos lá. A irmã Emília, Gênesis 2,15. O irmão Nilson, 4, verso 3. O irmão Abraão, 5, 24. O irmão Walter, 6, 9. O irmão Davi, 8, verso 20. E a irmã Neuma, 26, 5. Entendeu? Quando vem essa questão, eu fui buscar essa questão do lembra-te e a prática, vai algo um pouco mais além antes do cativeiro. Tá? Um pouco mais além antes do cativeiro egípcio. Então vamos lá. Irmã Emília, vamos lá, leia lá, irmã. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Só isso? Tem alguma coisa a ver com o trabalho? Sim. Tá? Qual foi o propósito de Deus? Colocar o homem no jardim para lavrar e para guardar. Tem a ver alguma coisa com o sábado? Trabalho, farás toda a tua obra. Vamos lá, irmão. Irmã Jacob Nilson, 4, verso 3. E aconteceu ao cabo do dia que caiu trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Dias, ó, tempo, tá? Semanal, mensal, anual. Tem alguma coisa a ver com o trabalho? Ele trouxe uma oferta de gratidão a Deus. Vocês vão entender já o que eu quero chegar lá. 5:24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A palavra andou também quer dizer todo o proceder, todo o modo de vida de Enoque era com base, era com obediência, com referência a Deus. Tá? Todo modo de vida. Então, quem observa o sábado, quem trabalha, né? Qual é o verso? Traz uma oferta de gratidão em algo em relação, tá, do modo de viver com Deus. Um dos modos de Deus de viver com Deus é a observância do sábado. 6:9. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro em seus contemporâneos. Noé andava com Deus, homem justo. Noé, a Bíblia diz, vai dizer que antes, né, antes do texto lá, vai dizer que esse Noé, ele
ele se destacava entre os seus contemporâneos. Como uma pessoa pode se destacar entre os seus contemporâneos? Né? Ele andava com Deus, modo de viver. Certo? 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todos os animais limpos e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Novamente, uma oferta ao Senhor. Um modo de celebrar o Senhor. E agora, o texto fundamental, 26:5. Porque Abraão obedeceu a minhas palavras e guardou os meus mandados, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Cá entre nós, os textos não mostram que Deus falou a respeito de Abraão, né? Mas e a respeito dos outros personagens anteriores? Como que ele se destacava? Olha, Abraão guardou os meus. Como que, se fosse para Noé, Noé era homem justo, era íntegro, e ele andava com Deus, o texto não cabia certinho para Noé também? Entendeu? Então, o que Deus faz? A partir daquele momento que ele faz uma referência, sem a lei escrita, 2 meses após sair do Egito, sem a lei escrita, tá? Como que Abraão guardava os mandamentos? Ó, oral, falava, entendeu? Então, como que Caim e Abel trouxeram uma oferta? Como eles sabiam disso? Como que eles guardavam isso? Entendeu? Porque falava. Entendeu? Como Enoque se destacava? Falar, né? A fala. Entendeu? E aí, o que é que acontecia? Eles lembravam do que Deus falava e agiam. Tem tudo a ver com a nossa primeira pergunta, que é lembrar e guardar. Que o texto nos diz aqui, irmãos, que implica também uma relação de reverência, cuidado e atenção para com o 7º dia da semana. Tem outros textos depois de Abraão que dá para nós relacionarmos também que eles observavam o mandamento, que é o caso de Josué no capítulo 1, né? Que Deus diz para ele não apartar do livro da lei. Antes medita dia e noite para que tudo eles possam, para que Josué em tudo fosse próspero. Diaconisa. Então, partindo do princípio que Deus não fica falando toda hora, né, com as pessoas, então a gente pode imaginar que esses mandamentos, essas instruções, foram levadas de geração a geração, né? Eram os pais que passavam para os seus filhos, e seus filhos passavam para os seus filhos também. Então, eu penso dessa forma, com certeza foi dessa forma. Sim, Né? muito tempo, de geração em geração. Inclusive, em Deuteronômio capítulo 6, é uma das práticas que ele vai dizer que era andando pelo caminho, sentado à mesa. Né? A lei deveria ser repetida a cada 7 anos, entendeu? A cada 7 anos, que havia o ano do jubileu e o ano sabático, né? Que deveria ser repetida. Então, o ato de lembrar, né, passa muito a ver conosco do ato que a minha mãe me ensinou. Olha, minha mãe me dizia, meu pai me dizia, a minha avó me dizia, e era assim, né? Então, o ato de lembrar passa pela Bíblia e passa pela prática. E tem muitas coisas que eu pratico que a minha mãe falava para mim. Está entendido, irmãos, aqui? Amém? Alguém gostaria de comentar? Posso trazer uma referência para nós hoje? Sim, irmão. Eu lembro até hoje, como eu era pequeno, e meus tios, eles eram da promessa, dormem no Senhor, e ele tinha a fábrica de fazer farinha, e ali muita gente, a maioria não tinha, e fazia na casa dele. E ele deixava bem claro, ó, de segunda a quinta-feira, as portas estão abertas para vocês fazerem a farinha, né? Fazia um monte de farinha, porque vendia, vivia daquilo ali. E na sexta-feira, se alguém for fazer a farinha, trabalhar na fábrica, lá a gente chamava casa de farinha mesmo, vocês têm que terminar até no prazo das 4 horas. Porque a partir das 4 horas eu quero tudo limpo, eu quero tudo organizado,
e não quero mais que trabalhe, que faça nada na casa de farinha. Vocês têm que deixar tudo pronto, porque a partir das 4h30 às 5 horas, eu não quero mais ninguém aqui, trabalhando nem movimentando aqui. Então, isso foi muitos anos. Então, eles tinham aquela devoção, vamos dizer assim, aquele aprendizado. E eles não sabiam ler, eles não tinham leitura, era pessoa da roça, mas eles traziam, sabe, o pé da letra, e deixavam para toda a família. Não fazia na sexta-feira, depois do pôr do sol, já deixava tudo ok, tudo limpinho, que eles pegavam no pé mesmo. Então, aquilo me traz até hoje, assim, aquela alegria de ver meus tios, dormiu no Senhor com 104 anos, e era ali, sabe, bem... Então, eu trago até hoje aquela lembrança, né, e hoje a gente faz por fazer, se for possível, trabalha na sexta até 8 ou 9 horas, Então, aí- e não traz aquela ensino dos pais. Imagine a alegria de Jeremias lembrando os patriarcas que guardaram, né? Imagine a tristeza de Jeremias, né? Olhando a realidade. Então ele diz: as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos. Por quê? Ele não se isenta, ele se coloca no meio. Sim, Jeremias. Então, uma vez a minha sogra me contou uma coisa que eu achei muito interessante, eu fiquei intrigada com aquilo, né? Ela me contou que, assim, a minha sogra, ela nasceu lá no interior de Pernambuco, lá no meio do mato, né? Lá no sítio, não sei se era o sítio Cajueiro, sei que meu lado nasceu no sítio Cajueiro, né? E ela contou pra gente uma vez que o pai dela não trabalhava e não deixava ninguém trabalhar no sábado. Que ele era só trabalhava até o pôr do sol. E depois eles não trabalhavam mais, ele não permitia que trabalhasse. Só que a minha sogra não tem nada a ver com a promessa, ela não tinha nada a ver com a promessa. Ela não guardava o sábado. O Félix aprendeu a guardar o sábado porque ele foi para a promessa, ele aprendeu a guardar o sábado, mas ela não guardava. E ela contou essa história. Eu falei assim, nossa, que coisa interessante. Então, porque ele não é o avô, o pai dela, o avô do Félix, ele também não era da promessa. Onde que ele aprendeu isso? Aí depois se der tempo, eu vou contar uma história para vocês. Não uma história que eu inventei, uma história pesquisada, uma história verídica, uma história, né? A história registrada tem tudo a ver com as origens da Bíblia, tem tudo a ver, tanto com o hebraico, quanto com o grego, quanto com o aramaico, quanto com o acadiano, que é uma das línguas mortas, extintas, entendeu? Mas depois eu conto para vocês, porque a gente fica perguntando. Quando não se tinha promessa, quando nem se tinha sábado no Brasil, tinha muita gente que aprendeu. De onde que veio essas histórias, essa ideia? Daqui a pouco, se a gente tiver tempo. Mas vamos lá, irmão, aqui para a gente seguir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a Bíblia nos conta que lembrar e descansar, lá do Êxodo 20, verso 8, né, nós vamos pegar na história antes de Êxodo. Nós vamos pegar Caim, nós vamos pegar Enoque, que foi antes de Noé, nós vamos pegar o próprio Noé, nós vamos pegar não só Noé, como... até esqueci os outros agora. E não deixa de ser contemporâneo E também. não deixa de ser? Porque na verdade, se a gente pegar o texto original, eu estou pondo aqui, Opa, olha. esteja sempre lembrado do dia de sábado. Então, se a gente acredita que esse mandamento é para a gente se lembrar cada dia. Isso quer dizer que Deus conhece a nossa natureza e sabe que um dia você vai esquecer dele. Amém, glória a Deus. Sabe? Então, vamos lá. Diácono João, Levítico 19, 2. Irmã Jô, Neemias 2, verso 14. Quer ler, irmão José? Não? Quer só ouvir, irmã Lúcia? Salmo 90, verso 2. Vai gravando aí, irmão, que é a minha mente aqui, né? Então, irmão João, irmã Jô, irmã Lúcia, né? Vai lá, irmã Neu. Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Irmão Nilson, Isaías 66, 23. Irmão Davi, Peraí, você falou aí. 24, 11.
Isaías, para mim. 66, 23. Vamos ler rapidão aí, irmãos, porque ele vai dizer assim, ó, quando vocês procuram um apoio no item 2, aí eu li o item 2, reli de novo, reli novamente, falei, mas aqui não fala nada sobre a importância. Aí eu entendi que ele queria que eu descobrisse, né, por conta própria, falar sobre a importância dos termos do mandamento do sábado. Entendeu? Qual é os termos, né, do mandamento do sábado, né? Como parte da lei moral. Que aspectos da natureza divina também são observados nesse preceito? Aí eu entendi que está nos textos bíblicos. E eu estava lendo no comentário, né? E não era no comentário, era no texto bíblico. Então vamos lá. Importância. O que é uma coisa importante para você? Né? O que é uma coisa importante para você, irmão Nilson? Uma coisa importante para mim, assim, o que eu vejo é uma coisa que você não consegue esquecer. Ela não consegue esquecer. Irmão Jacó, o que é uma coisa importante para você? Uma coisa vital para mim, a minha subsistência. É a sua subsistência. Irmão Abraão, o que é uma coisa importante para você, irmão Abraão? É uma coisa, fico com o irmão Nilson, é uma coisa tão importante que eu não posso esquecer. Não pode esquecer. Não posso esquecer. Irmão Walter, o que é importante para você? É o que move o coração da gente na questão do lembrar, né? De que fosse parte da nossa respiração. É importante. Sem ela você não consegue sobreviver. Tá. Então, o que é uma coisa importante? É algo que tem valor. Você só dá importância para algo que tem valor. Certo? Se aquilo faltar para você, você não dá valor nenhum. Deixa de ser importante. Certo? Então nós temos que pensar nisso aqui. Qual que é a importância dos termos dos mandamentos do sábado como parte da lei moral de Deus. Né? Então, a lei moral tem valor? Proteção. Né? A lei moral, ela é interessante, então você só dá importância para algo que tem valor e que é interessante para você. Correto? Então vamos lá, vamos ler então. Vamos lá, irmão João. Levítico 19:2. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então vamos lá. Então aqui, santo é o mesmo que sagrado, é o mesmo que separado. Então fala aos filhos de Israel: santo sereis, porque eu sou santo. Correto? Então, Neemias 9:14. Quem é, irmão Jô? É. 9:14. Neemias 9:14. Eu, santo sábado, fizeste conhecer, ordenaste mandamentos e estatutos, uma lei que intermédio dos teus servos Moisés. Leia de novo aí, irmão, por favor, só para me acompanhar aqui. O teu santo sábado lhe fizeste conhecer e lhe ordenaste mandamentos, estatutos e uma lei por intermédio dos teus servos Moisés. Tá. Essa palavra aqui, ó, o teu santo sábado, já muda o significado em relação ao santo sereis, porque eu sou santo. Ela já leva para a palavra para a sacralidade. Algo que é importante no meio daquilo que é sagrado. Correto, irmão? Isaías fala sobre isso. Certo. 90, verso 2. Quem é a irmã Lúcia?
antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É um atributo de Deus, é eterno. Se Deus é santo, o mandamento é santo, e o mandamento, ele é sagrado, sacralidade, ele está no meio de algo, entendeu? Assim como Deus está. Então vamos lá, 58:13, né? Quem leu 58:13? É isso mesmo, né? 58:13. Isaías eu fiquei com o 66. Eu pulei o 58? Lê aí, mano, 58. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que os quais se tornem habitáveis. É 58:13, não é isso? 58:13. Você leu errado. Não, 13. É o 13, mano.